Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso estudo de hoje é o louvor e o temor. Está em 1 Samuel 16, versículos do 14 ao 23, que diz: Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos, que estão na tua presença, busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul ao seu servo: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-no. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, para o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou com pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-o a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Então, nesta passagem, nós vemos, antes desta passagem, em outro capítulo, Saul foi ungido rei de Israel. Porém ele fez coisas que desagradaram ao Senhor Deus. O Espírito do Senhor se afastou dele e um espírito maligno o atormentava. Seus servos reconheciam isso. Falaram com ele e acabaram trazendo Davi, que quando o demônio se manifestava, Davi tocava a harpa e o demônio o deixava a Saul, e Saul sentia alívio. Então, a música, o louvor, ela é uma arma que desagrada aos demônios. Realmente, quando se fala que os demônios ficam nervosos e às vezes se manifestam e abandonam a pessoa que está endemoniada, é verdade. Porque acontecia com Saul. Naquela época, o Espírito Santo ainda não estava permanente na terra, permanente nos homens. E
quando Saul ainda estava dentro da vontade de Deus, o Espírito Santo o ajudava. Porém, ele fez coisas que, se você ler os capítulos anteriores, desagradavam a Deus. E Deus se afastou dele um espírito maligno da parte do próprio Deus o atormentava. Nós vemos hoje muitas pessoas que cantam bem, que o louvor nos enche de prazer e de alegria e fala através de suas letras o verdadeiro louvor, que é dedicado a Deus. Porém, muitas pessoas que estão cantando esses louvores hoje cantam para crentes. A igreja se fechou entre quatro paredes e não evangeliza. Não cumpre o ID de Jesus. É muito bonito você cantar, mas quando você começa a levar pessoas que ainda não conhecem Jesus à igreja, os demônios ficam furiosos e vem muitos problemas. Manifestação, atrapalhar o culto, tem que se expulsar estes demônios. A maioria das pessoas não está preparada para lutar e enfrentar estes demônios e dizer em nome de Jesus: sai deste corpo agora. Não está preparada, porque não tem uma vida 100% de Deus. Não tem. Não lê a Bíblia, não oram, não pregam, não evangelizam, participam de coisas do mundo, enquanto que o crente, ele deve ser santo. Santo, separado. Santo quer dizer separado. Ele não faz mais as coisas que fazia antes de aceitar a Cristo. Ele foi separado para um ministério, o da evangelização, seja através da palavra ou da música. Mas hoje as igrejas enchem de crentes. Um crente convida outro de outra denominação para fazer uma visita à sua igreja e diz que está evangelizando, mas não está. Não. Antigamente, há 35 anos atrás, os pastores, principalmente batistas, eles diziam: não convide membros de outras igrejas. Convide pessoas que não têm Jesus Cristo, que não conhecem a palavra nem Jesus Cristo. E nós tínhamos 10, 15, 20 decisões todos os domingos. E as igrejas cresciam uma rapidez muito grande. Ela tinha uma marca que a igreja evangeliza, é na escola dominical a classe dos novos convertidos. Quando a igreja não evangeliza, ela não tem essa classe. É muito confortável ficar dentro da igreja,
ter retiro de carnaval, ter passeios, mas isso pode até acontecer, mas não é o essencial para uma igreja. Uma igreja ela deve estar nas ruas. Uma igreja deve deixar as quatro paredes e evangelizar. No culto de oração, nós vemos pouquíssimas pessoas. Sei que alguns trabalham fora e chegam tarde em casa. Mas tem muitos que não vão porque não creem no poder da oração. Só vão quando estão numa doença, dificuldade, e aí procuram a igreja. Tem crentes que não vai no culto porque vai passar um filme bom ou tem um jogo de futebol. Não vai na evangelização porque vai ter que falar com o seu vizinho, com o seu conhecido e até com aquele que não conhece. E às vezes vai ser zombado, escarnecido. E as pessoas querem facilidades. E aconteceu também que a partir disso, Davi ele venceu o gigante Golias. E a fama de Davi ia crescendo e tudo que ele fazia, Deus era com ele. Como está em 1 Samuel, do capítulo 18, dos versículos 14 e 16 diz: Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas, entradas militares diante deles. Quer dizer, agora Saul, ele tem medo de que Davi estava crescendo. Quando eles voltaram de uma guerra, em 1 Samuel 18, do 6 ao 17, as mulheres cantavam quando eles chegaram. Saul venceu os seus milhares e Davi venceu os seus 10 milhares. E Saul dizia: agora eles exaltam mais a Davi do que a mim. Dizem que Davi venceu 10 milhares e eu apenas milhares. E em muitas igrejas, os pastores evitam dar. Quando chega alguém que trabalha, cheia do Espírito Santo, e às vezes até prega melhor do que o pastor que está na direção da igreja. E o povo começa a falar bem deste jovem, desta pessoa que chegou. Muitos pastores começam a ficar com medo, como Saul ficou. Isso não é de Deus. É o Espírito Santo quem distribui os dons e usa as pessoas. É preciso ter humildade para reconhecer que Deus é o Deus único, que
tudo nós dependemos dele, tudo que ele faz é bom e fez, e ele criou todas as coisas, nós não temos nada, como já disse, nu vim do ventre da minha mãe e nu voltarei. Então é preciso ter humildade. E as pessoas não têm, elas acham que elas conquistaram aquilo que têm. Mas tudo pertence a Deus. E se ela tem, foi porque Deus criou o ferro, criou o barro, criou as coisas e deu ao homem inteligência para transformar as coisas que ele criou em tudo que nós usamos hoje. O celular, a televisão, o carro, o avião, tudo. Tudo Deus que criou a matéria. O homem apenas a transforma e inventa coisas. No capítulo 16, de 1 a 13, Davi, antes de tocar a harpa diante de Saul, Samuel já o havia ungido rei de Israel. Ele foi ungido por Deus muito antes. Não sabemos precisamente quanto tempo levou de Davi ser ungido rei e se sentar no trono. Ele se sentou no trono depois que Saul morreu. Ele teve várias oportunidades de matar Saul e assumir Israel, mas ele não o fez. Ele esperou. E muito pior, depois que Saul começou a ter inveja e medo de Davi tomar o seu trono, ele passou a perseguir Davi, tentar matar Davi várias vezes. O filho de Saul, Jonatas, ele intercedia por Davi porque ele amava Davi. E as pessoas torcem isso. Dizem que Jonatas e Davi tinham um caso. Era um casal que fazia sexo. Porque Jonatas amava Davi como Davi era. Por quem Davi era, um homem pode amar o outro homem. Amar não quer dizer fazer sexo. E Jonas entendia que Davi tinha sido escolhido para ser rei em Israel. Nosso dever como servos e líderes é aceitar que Deus nem sempre vai escolher o nosso filho ou o nosso parente para estar à frente do trabalho de Deus no nosso lugar. Deus às vezes nos usa e depois envia outro. E se eu sei que meus filhos, pelo que demonstram hoje, eles não vão seguir os meus passos, como os filhos de Samuel não seguiram os passos dele. Jonas também morreu junto com Saul no final. E o povo de Israel reconheceu Davi como rei. Então, duas coisas que nós aprendemos aqui nesse texto é que se usamos o louvor, se adoramos a Deus,
devemos cantar diante daqueles que não têm Cristo, mas principalmente daqueles que não têm Cristo. A igreja precisa sair das quatro paredes e ir para as ruas. Quando se encontra um pregador que vai sozinho para a rua para pregar a palavra, aqui em Guapi nós temos vários. Muitos criticam. Quem deu autoridade é esse aí para sair pelas ruas e fazer a obra de Deus. Foi o próprio Deus. Foi Jesus Cristo. Ele é um pregador itinerante. Jesus Cristo, quando disse, ide pregai o evangelho a toda criatura, ele falou a toda a igreja. Não foi apenas ao pastor, ou o presbítero, ou o diácono. Não. Ele falou para toda a igreja, mas hoje nós vemos a igreja fechada entre quatro paredes. O vizinho às vezes nem sabe que o membro daquela igreja é cristão, porque ele não manifesta isso e ele não fala de Jesus para os seus vizinhos, amigos, ninguém. Ele apenas pega a Bíblia no dia de domingo e vai para a igreja. E às vezes somente domingo à noite. E alguns hoje em dia usam celular, tablet, notebook, ao invés da palavra de Deus escrita. E antigamente, quando eu era novo, que ainda não tinha aceitado a Cristo, minha mãe às vezes falava com meu pai e falava comigo. Isso aí é Bíblia. Isso aí usa o livro da capa preta. Não sei o que, não sei o que lá. As pessoas eram diferentes. Eram diferentes da pessoa que estava no mundo. Da pessoa que ainda vivia no pecado. Eles evitavam muitas coisas. A música que eles ouviam eram apenas músicas que falavam de Deus e louvor a Deus. Mas hoje em dia você não consegue distinguir entre o cristão e o não cristão. Eles têm até vergonha de usar uma camisa escrita assim, Jesus Cristo é a solução. Se alguém estiver contando uma piada indecente, ele está no meio rindo. Se alguém fala mal da igreja, ele se cala. Se alguém fala mal de Jesus Cristo ou de Deus, ele se cala e não defende o Evangelho de Jesus Cristo e não explica a verdade. Ele fala, não, cada um vai dar conta de si. Realmente, cada um vai dar conta de si a Deus. Mas tem uma música no cantor cristão que diz, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. E esta pessoa, ela já está condenada, porque toda a humanidade está condenada a Cristo, e só em Jesus Cristo existe salvação.
Então a igreja tem que acordar. O mundo é vasto. Precisa ainda de ceifeiros para a seara. Como Jesus Cristo falou, rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros para a seara. Nós queremos fazer evangelismo e as pessoas ficam até com raiva de você. E não vão de jeito nenhum. São poucos os que têm coragem para sair e pregar o Evangelho. Então, Deus tem que separar mais pessoas como Davi, que tocam a harpa, cantam e louvam e fazem salmos, escrevem salmos. Davi escreveu muitos salmos e muitos nós usamos até hoje. E os demônios precisam ser expulsos, porque a pessoa que está perdida, ela não tem ninguém que ajude a se livrar deste demônio. Jesus Cristo, em Mateus 10:8, disse: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai os leprosos, expeli demônios. De graça recebeste, de graça dai. Este versículo, muita gente fica irritada com ele, porque aí não vai poder cobrar a oração, não vai poder pedir dízimo ou oferta. Jesus Cristo disse: de graça recebeste, de graça dai. E a pessoa, quando ela liberta de um demônio, e a vida dela muda, e ela aceita a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, certamente ela vai compreender que a obra de Deus precisa de recursos para manter um templo, para enviar missionários, para ajudar pessoas que estão necessitadas, o pobre, a viúva, os desempregados. Ela vai ter consciência disso. E aí ela vai entregar o dízimo com alegria. Ela vai dar mais ofertas do que ela dava. E isto ela vai fazer em segredo. Porém, se a igreja não evangeliza, não faz nada pelos necessitados, não adianta reclamar que o dízimo e as ofertas estão baixos, porque ela não é uma igreja que trabalha. Trabalha para o crescimento do reino de Deus. Trabalha para que as pessoas recebam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ela não forma novos líderes. Existem mais de 5.000 cidades ou bairros no Brasil que não tem nenhuma igreja.
Junta de Missões Nacionais da Igreja Batista precisa de mais de 20 mil missionários. E não acha ninguém. Vamos orar. Nosso amado Pai Eterno, graça te damos por nossas vidas, graça te damos por mais este dia. Abençoe a pessoa que ouviu esta palavra, Pai, seja ela cristã ou não, que ela possa procurar a Jesus Cristo como única solução para a sua vida. Abençoa, Pai, esta pessoa, supre todas as suas necessidades, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu tão grande amor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia.